Pode assistir esse vídeo até o final que eu te garanto que você vai ver quais são os 3 principais problemas enfrentados pelo departamento pessoal e como solucionar isso na prática. Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai aprender sobre os 3 principais problemas do DP. Eu vou te mostrar tudo sobre eles e como você pode superá-los e seguir com os seus processos de forma tranquila. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo. E se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e tá querendo trabalhar com o departamento pessoal, não sabe por onde começar, ou está com algum problema e quer entender como solucioná-lo, eu vou te falar um pouquinho sobre como funciona esse departamento na prática e o que ele é, né, caso você tenha dúvida. O DP, como a gente chama, ele é um setor operacional mais voltado para o operacional e burocrático. Isso não significa que o profissional não precise ser estratégico, mas ele cuida mais dessas demandas contratuais da vida do empregado na organização. É no DP que é feito a admissão, rescisão, cálculo da folha de pagamento, férias, todas essas situações que nós temos na vida contratual de qualquer empregado, desde que ele entra na empresa até o momento que ele sai. Apesar de ser um setor mais burocrático, que lida com cálculos, processos, legislação, o profissional de DP, que quer ser um bom profissional de DP, precisa saber atuar de maneira estratégica, evitando assim esses 3 problemas principais que eu vou falar nesse vídeo mais pra frente. O que é atuar de forma estratégica no DP? É você conseguir antecipar problemas, conseguir visualizar, não fazer só o que está ali na sua frente, se não tiver escrito, não souber o que fazer. É saber conferir, não confiar somente em sistema, dominar os cálculos e os processos de fato, senão você vai continuar uma profissional insegura, sem saber o que fazer quando o sistema der um bug, por exemplo. Então, ser estratégico começa por aí. Você, primeiro de tudo, tem que saber que você não pode confiar cegamente em nenhum sistema. Ah, Lilian, mas o sistema serve para facilitar a nossa vida. Sim, com certeza. Eu sou super a favor de tecnologia. Já trabalhei em empresa de suporte de tecnologia, de sistema, né, de folha de pagamento. E é incrível o que os sistemas podem fazer pela gente. Mas isso não exclui a necessidade de você saber calcular e saber conferir. Eu falo sempre para as minhas alunas e para quem me acompanha que existe uma tríade, né? É você saber o porquê, o como e o quando de cada processo e cada cálculo que você vai fazer no DP. É só assim que você vai conseguir ser uma profissional estratégica e que sabe o que está fazendo ali para evitar esses 3 principais problemas que você pode encontrar no dia a dia. O primeiro passo para você conseguir resolver um problema, seja ele em qualquer setor, é você identificar que você tem um problema. Às vezes você acha que está tudo certo, nem sabe o que está acontecendo, o que pode estar te gerando um problema, e depois desse vídeo você vai sair pensando e visualizando, opa, lá na minha empresa vou ter que organizar isso, vou ter que rever isso, e muito mais. Então, o primeiro passo para você resolver qualquer problema, qualquer situação, é você identificar que você tem um problema e ter clareza disso. Esse é o primeiro ponto para você começar a agir na direção da solução. Quando você sabe o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender, o que você precisa organizar, você vai ter mais clareza da situação e vai conseguir fazer uma análise mais apurada para conseguir achar uma solução de fato eficaz. Porque uma coisa é você ter um problema, achar que vai solucionar ele e depois não conseguir resolver por falta de conhecimento, por falta de atenção, por falta de N motivos aí de coisas que podem acontecer. Eu tenho um aluno que ele entrou numa empresa e 3 dias depois ele já precisou fazer o fechamento de folha. Mas como ele estava já no DP Descomplicado, ele já estava preparado para isso e ele já tinha noção dos principais problemas que ele poderia enfrentar e por onde ele tinha que começar. Então, sempre que você tem um problema, mas você está preparado, quando ele surgir, você vai conseguir resolver ele de uma maneira tranquila. Ele foi lá, fechou a folha, resolveu e
está arrasando aí no mercado de trabalho. Um dos maiores erros que qualquer profissional de DP pode cometer é não dar a devida importância a saber fazer esses processos e cálculos na prática, na raiz e na mão. Achar que vai entrar numa empresa e o sistema vai fazer as coisas para mim, ou vai sair da faculdade formado, preparado para atuar no departamento pessoal, ou vai ter um colega lá que vai ter um bom coração e vai te ensinar. Não é isso. Eu sempre digo, né? Quem aprende não depende. Então, a partir do momento que você não ignora essa importância de você buscar conhecimento na prática, de você saber, entender o que está fazendo, você já tem um ponto a mais ali quando surgir esse tipo de situação. O primeiro grande problema que eu vejo que o departamento pessoal enfrenta, né, tanto o departamento quanto o profissional, é a falta de organização. Para você trabalhar no DP, você tem que ter um mínimo de organização. Por quê? Nós lidamos com prazos, nós lidamos com guias, né, de pagamento, nós lidamos com situações que precisam cumprir prazo de pagamento, como é o caso das rescisões, por exemplo, as férias. Nós lidamos com legislação e na legislação sempre tem o porquê de tudo que você está fazendo no DP. Então, por exemplo, as férias eu tenho que pagar 2 dias antes da pessoa sair, né? 2 dias antes do empregado sair de férias, ele tem que receber. E aí, se eu não sei disso, e dá um pane no sistema, ou dá um pane no banco, ou acontece alguma coisa por falta de conhecimento que eu não consegui resolver. Ou eu não me organizei e mandei fora do prazo. Quais vão ser as consequências disso? Você pode receber uma multa por conta dessa situação, o empregado vai estar sendo prejudicado. Então, tudo que a gente vai fazer no DP precisa ter um nível de organização para você conseguir executar com confiança, com tranquilidade e sem cometer erros. É claro que em algum momento você está suscetível a cometer um erro, né? Você não é uma máquina, você é um ser humano e você pode errar. Só que a falta de organização, ela contribui para que isso aconteça com frequência. E as consequências para quando comete algo errado no DP, geralmente elas são ou alguma multa ou prejudica o empregado que vai lá reclamar, a imagem do DP fica abalada, né? Você vai passar uma imagem de que não sabe o que está fazendo, que só sabe fazer coisa errada. E ninguém quer isso, né? Você quer ser também a profissional que sabe o que está fazendo, que passa segurança e que se cometer um erro, vai resolver. Mas que esse erro não seja por uma falta de organização básica. Como que você pode se organizar? É muito simples, existem vários jeitos de você organizar uma demanda, uma rotina no departamento pessoal. Você pode criar checklists na própria agenda de papel, né? Anotar ali em cada dia o que você tem que fazer para não esquecer. Você pode criar no Trello, você pode criar na agenda do Outlook, eu uso muito a agenda do Outlook. Você pode usar a planilha de Excel. Existem vários jeitos de se organizar. O importante é você ter uma ferramenta, algo ali que você consiga trabalhar, independente se ela é online, se ela é manual ali como agenda de papel, para que você não esqueça de nenhum processo, de nenhuma etapa importante. Quando os empregados vêm solicitar alguma coisa para você, se você não pedir para ele mandar um e-mail ou para ele mandar uma mensagem, né? Tem empresas que utilizam o WhatsApp, tem empresas que utilizam o Teams, Skype, esses chats aí internos. Se você não pedir para ele registrar isso, a chance de você esquecer é muito maior. Então, é importante você criar um padrão de solicitações também, né? Pensa você tá indo pro almoço, que isso é muito comum de acontecer. Você vai pro almoço, vai tomar um café, alguma coisa, alguém te pede alguma coisa no corredor. Se você não anotar, ou se a pessoa não ir lá te pedir, ou se não mandar um e-mail, alguma coisa do tipo, a chance de você esquecer é muito grande. Quando é uma coisa importante, às vezes encontra um gestor ali no corredor, se você não anota, esquece, a chance de você não fazer aquela demanda, não cumprir, é muito grande. Então, o primeiro passo é você ter esses checklists, essa organização, essa padronização de solicitações para você conseguir se organizar. E aí você vai ter que colocar nesse checklist os prazos de cada coisa. Cada empresa tem seu prazo interno. Tem prazo às vezes para comprar ali o vale transporte, tem prazo para enviar a folha de pagamento para o financeiro, N prazos aí, mas existem os prazos padrões da legislação. Por exemplo, a guia de INSS e de imposto de renda, que é o DARF unificado,
você tem que pagar até o dia 20. Então, esse é um prazo igual para todo mundo. A guia de FGTS, agora com o FGTS digital, tem que pagar também até o dia 20. Então, prazo padrão para todo mundo. Então, vão existir prazos, né, da empresa e vão existir prazos do governo, né, que são padrão. E aí você tem que colocar tudo isso lá no seu checklist, para quando você for fazer férias, quando você for fazer o fechamento da folha, você conferir e não deixar passar nada importante. Esse é o primeiro ponto para você evitar esse problema de falta de organização no departamento pessoal. Que a sua falta de organização, ela vai repercutir não só no DP, mas ela vai impactar no empregado, ela vai impactar no financeiro, ela vai impactar no contábil, ela vai impactar no fiscal. Então, você precisa ter esse nível de organização para conseguir cumprir a legislação. No jurídico também ela vai impactar, porque vamos supor que você cometa um erro nas rescisões, que é o que eu vou falar mais para frente, e aí não tem lá um documento assinado, guardado na pasta do trabalhador para comprovar que ele entrou com uma ação e não tá correto ele ganhar. Como é que você vai provar se você não tiver organização, se não tiver certinho essa documentação, não tiver um processo organizado para você conseguir evitar esse tipo de situação? Então esse é o primeiro grande problema enfrentado aí pelo departamento pessoal, mas com ações simples você consegue resolver e minimizar muito esses erros. O segundo grande problema, que está relacionado com esse primeiro, é o que eu falei antes, a falta de processos definidos. Se você trabalha numa empresa que é uma bagunça, a chance de você fazer algo errado, ou esquecer de algo, ou atravessar alguma situação é muito grande. Então, é muito importante você criar processos para as suas rotinas. Ah, Aline, mas eu trabalho hoje no DP e não tem, só me passaram assim e eu tô tocando assim. Mas você pode fazer diferente, você pode sugerir, você pode trazer uma solução. Eu trabalhei numa empresa uma vez que tinha um processo que tinha RPAs, que eram autônomos, e esse processo era uma bagunça. E aí eu não conseguia me organizar nessa situação, até que entrou uma gestora nova e ela me deu alguns direcionamentos, ela deu para mim e deu para um outro colega. Nós dois éramos de empresas diferentes, mas nós fazíamos a mesma coisa nesse processo específico. E aí, quando eu conversei com ela, eu saí de lá da reunião cheia de ideias, comecei a colocar em prática, eu desenhei todo o processo que eu imaginei que funcionaria para ela revisar e me dar um ok se eu poderia tocar assim. E aí eu mandei para ela e mandei para esse meu colega por e-mail e ela super aprovou, falou que eu podia seguir. Detalhe, eu nunca tinha falado com essa gestora antes, era uma gestora que cuidava de várias unidades, era regional. E aí, a primeira vez que eu fui falar com ela, fiz uma reunião, era para falar disso, que a gente tinha esse grande problema. E aí, coloquei esse processo, ela aprovou, tudo mais. O meu colega até então não tinha feito nada, até ele me contou depois que ele tinha ficado com vergonha, porque ele não tinha apresentado nada, mas eu tranquilizei ele, falei, não, você pode utilizar o meu processo, mas eu entendo como ele se sentiu naquele momento, né, porque ele não tinha dado tanta importância, eu fui lá e resolvi. O que isso me gerou? Essa gestora, no momento que ela teve uma vaga numa empresa maior do grupo dessas empresas, ela lembrou de mim. Por quê? Eu tinha muito forte comigo essa proatividade, essa questão da organização, e na hora que surgiu a vaga para trabalhar com a folha de pagamento, ela lembrou de mim e me fez a proposta. Foi onde eu fui promovida para outra filial do grupo, ganhando muito melhor, ganhei um super aumento, acho que foi 40% ou 50% de aumento na época, não me lembro agora, mas foi um baita do aumento. E lá eu pude me desenvolver e continuar crescendo. Mas por que isso aconteceu? Porque tudo começou no processo que eu criei. Então, se você está trabalhando hoje num lugar que você sente que não está funcionando, mas tem medo de sugerir, não tenha. Leve solução. Pelo menos você tentou, pelo menos você fez algo, tá? Organizar o processo é primordial. Você pode, às vezes, uma mudança no processo vai otimizar um tempo gigante. Eu já falei em outros vídeos, eu sempre falo nas minhas palestras que eu fazia um processo uma vez que eu levava 2, 3 dias. E eu automatizei, eu mudei esse processo com a ajuda do TI e eu passei a fazer ele em meia hora, 1 hora. Então, olha só quanto tempo eu economizei. Quando você cria processos, quando você organiza o processo, você vai ter tempo para, de fato, se tornar mais analítica e fazer o que realmente importa, não ficar perdendo tanto tempo ali no operacional. E você pode sim fazer a diferença com o que você tem na mão.
Quando eu organizei esse processo que eu contei da minha gestora, não tinha nada na mão. Eu não tinha sistema, não tinha ferramenta nenhuma. Eu simplesmente criei um fluxo que não dependia desse tipo de ferramenta. O que dependia era e-mail, e isso eu tinha acesso, eu precisava de um e-mail, precisava de uma pasta no Drive para salvar as notas lá que vinham e uma planilha para controlar isso. Resolvido. Tava uma bagunça, criei prazos de entrega, criei fluxo, até tal data vai receber no mês, se mandar depois recebe no outro. E o negócio funcionou. Então você não precisa ter um super sistema para conseguir criar um processo. Você consegue, muitas vezes, na maioria das vezes, eu chuto que 90% das vezes você consegue criar um processo efetivo com o que você tem na mão. Então, você evita esse problema com coisas básicas. E um conselho que eu dou é você mapear esse processo e registrar ele de uma forma que qualquer pessoa consiga fazer. Seja criando uma instrução de trabalho no Word, lá com passo a passo, prints e tudo mais, que a partir do momento que você quiser tirar férias ou você sair da empresa, alguém vai conseguir tocar aquele processo tranquilamente, tá? E você mesmo, para ensinar alguém, para ajudar outra pessoa, até para ser promovida, você precisa ser substituível, porque senão você nunca vai sair da sua função se ninguém conseguir fazer o que você faz. Criar esses processos nas instruções de trabalho, por exemplo, passo a passo, da maneira que ficar melhor, vai facilitar muito a sua rotina e vai diminuir a questão da falta de erros, vai padronizar as situações. E é claro que você tem que ter o feeling, tem que ter a noção de criar esses processos de uma forma que eles não fiquem engessados. Muitas vezes você não vai conseguir seguir eles 100% à risca, vai surgir uma exceção, vai surgir uma situação, mas 90% das vezes você consegue enxugar os problemas e consegue resolver. E o terceiro grande problema enfrentado é a falta de cuidado nas rescisões. As rescisões, elas são o grande motivo para os processos trabalhistas. É claro que se o empregado for entrar com uma ação trabalhista, ele não vai cobrar só algo ali da rescisão. O advogado vai juntar várias coisas, né? E geralmente, o que eles mais entram é questão de horas extras, muita questão de cartão ponto, às vezes a empresa não paga FGTS, está pagando alguma coisa errada, ou pagou alguma coisa errada na rescisão e foi o estopim ali para esse empregado procurar os direitos dele. Então a rescisão, ela é a porta de saída do empregado na empresa. É o momento que ele finaliza ali o seu contrato e o DP tem que tratar esse processo com muita seriedade, muita organização para evitar erros que vão comprometer tanto a empresa quanto prejudicar aquele trabalhador que está saindo. Às vezes calcula uma rescisão errada. Se é uma demissão pela empresa, por exemplo, e você coloca lá que ele pediu demissão, ele vai estar sendo prejudicado. Por quê? Ele não vai conseguir sacar o seguro-desemprego, ele não vai conseguir sacar o seguro-desemprego, não, dar entrada no seguro-desemprego, ele não vai conseguir sacar o FGTS, ele vai receber menos verbas ali que ele teria direito. Então, esse processo é um que costuma dar muito erro por falta de atenção e por falta de conhecimento e organização. Uma soma dos dois fatores que eu falei antes, né? Falta de organização e falta de um processo bem definido. Falta de instruir quem está fazendo esse processo. Se você trabalha numa contabilidade, por exemplo, você precisa, na maioria das vezes, ajudar e orientar o cliente, ter um e-mail, por exemplo, padrão lá, orientando qual documento é o quê, como ele tem que fazer isso, qual o prazo de pagamento. Ah, mas eles sabem. Não, a gente sempre tem que partir do pressuposto que a pessoa não sabe. Quanto mais explicado, melhor. Claro que de forma que ela vai entender, né? Porque quem não trabalha na nossa área, muitas vezes não vai entender, não sabe nem o que é uma guia de FGTS, não sabe o que é um DARF. E tá tudo bem, a pessoa não tem a obrigação de saber, mas você que trabalha tem a obrigação de ter essa comunicação clara e explicar, e instruir. Tá? E passar segurança quando você for instruir isso. Que senão o cliente vai fazer errado ou você não vai conseguir explicar, vai ficar com medo e aí vai ter problema, vai gerar processo, vai gerar retrabalho. Tá? Então, o processo de rescisão é um dos processos mais delicados. Se você comete um erro na folha de pagamento, por exemplo, você consegue resolver no mês seguinte, a pessoa está lá ainda. Agora, uma rescisão vai ter que fazer uma complementar, aí se ele já entrou com uma ação, vai gerar mais brecha para N situações aí que podem vir a acontecer. Então, esse processo ele precisa de atenção e você consegue resolver isso
juntando com os dois pontos que eu falei antes, tendo um processo bem definido, cria lá um processo. Como é que vai funcionar o processo de demissão aqui na empresa? Bota lá no Excel e vai criando. Primeiro ponto, solicitar demissão ou fazer a solicitação. Segundo ponto, verificar se tem alguma estabilidade. Terceiro ponto, verificar se tem a database do sindicato. Quarto ponto, quanto tempo essa pessoa está na empresa? Ela está com os recebimentos em dia, de FGTS, por exemplo, a empresa está depositando. O que ela tem para receber na rescisão? Qual vai ser o tipo de rescisão? Aí você parte para o cálculo, confere as verbas rescisórias. Aí tem a parte da documentação, né? Que é emitir lá o termo de rescisão, emitir a ficha de atualizações da carteira, enviar o e-social, emitir o comprovante de pagamento, emitir a guia se precisar, enfim. Você vai ter que desenhar esse processo certinho e, antes de finalizar essa rescisão, conferir. Eu tenho que falar com o gestor dele se ele tem algo para receber. Eu tenho que olhar no cartão ponto, se ele vai ter hora extra, se ele vai ter falta. Então, é processo, é definir o processo certinho e conferir na mão, né? Saber conferir, fazer no sistema, mas conferir na mão, para você evitar erros e retrabalhos e ações trabalhistas. E tudo isso que eu falei, você resolve com conhecimento e com ação, né? Pequenas ações você consegue resolver. Imagina uma situação aqui que uma pessoa vai para o exército. Se ela não está preparada, né, para ir para o exército, se ela não passa por um treinamento, se ela não buscou ali, falando de conhecimento, né, ela não vai conseguir. O primeiro problema, ela vai, né? E aí, o que eu vou fazer? Né? Mas ela vai ter que se virar. Ela tá na guerra, o soldado tá lá na guerra, ele vai ter que se virar para sobreviver. Mesma coisa no departamento pessoal. Se você não vai preparado, não vai com conhecimento, você vai sentir que você vai estar numa guerra, porque vai vir uma avalanche de situações, mas você vai ter que resolver. Esse é o seu papel, resolver. O seu gestor, o dono da empresa, ele não quer saber o que você vai ter que fazer, ele quer que resolva o negócio da maneira correta. E aí vai ser muito mais difícil se você chegar e não estiver preparado. Então, quanto antes você buscar esse conhecimento que falta, preciso aprender rescisão, vai aprender rescisão, preciso aprender admissão, vai aprender admissão, preciso aprender tudo, vai fazer o DP Descomplicado que você vai aprender. Mas você já vai chegar preparada, mesmo que hoje talvez você não esteja ainda no DP, mas no momento que você entrar, não vai ser mais tão difícil como chegar lá, ser jogado no meio da guerra e ter que lutar para sobreviver. Se o que eu te falei até agora fez algum sentido para você, então me ajuda aqui e curte esse vídeo. E se você quer receber mais conteúdos gratuitos sobre departamento pessoal na prática, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aí na tela para você. Um beijo e até a próxima!